Vamos lá. Para você que é vendedor, ou para você que talvez não se veja como vendedor, vocês dois são vendedores. Mas eu vou falar diretamente para você que está com esse desafio, que está doendo. Às vezes está parecendo cansativo, exaustivo, parece que o resultado não vem. Eu vou usar o próprio termo, né? A palavra vendedor, né? Vendedor. Vendedor, naturalmente, vai sofrer, vai doer. Só que para logo após a dor vem a vitória. Então, se você quer ser um vendedor vencedor, se tiver doendo agora, aquilo que você estiver fazendo tá te incomodando, tá doendo, tá difícil pra caramba, eu vou te falar uma coisa, você tá no caminho certo, porque não existe vitória sem dor. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Basoft. Hoje trazemos um cara que transforma a sua pior fraqueza no seu maior sucesso. Ele é o criador do workshop Vendedor de Elite, o cara que é da narrativa offline, o cara que tem tudo para explodir no digital, só que ele consegue construir um storytelling totalmente offline. E recebemos você, Felipe. Seja muito bem-vindo, irmão. Valeu, Danilo. Ótima tarde, ótima noite, ótimo dia para você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui nos estúdios da Basoft Podcast. Privilégio, muito obrigado pelo convite. E vamos contar um pouquinho de histórias aqui hoje, com certeza. Nós que agradecemos, irmão. Você que vem fazendo sucesso aí nos bastidores de Alphaville e não se lançou ainda no digital, vamos falar um pouco dessas histórias. Mas antes de começar isso, vamos contar para o público quem que é o Felipe. Quem é o Felipe, né? O Felipe Rodrigues, meu nome. Sou nascido em Taubaté. Então, para quem me conhece, meu nome é Felipe Rodrigues. Para quem não me conhece, meu nome também continua sendo Felipe Rodrigues, não muda nada. Sou nascido em Taubaté, interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. Isso já, eu gosto de falar um pouco dessa introdução, porque Taubaté é o inconsciente coletivo. O que você associa a Taubaté hoje? Taubaté, eu não conheço muita região, apesar de eu já ter passado lá quando fazia rolê de moto com o pessoal, mas eu Sim. não conheço muita região. Mas popularmente ela ficou conhecida pela grávida, né? Pela Não sei se grávida. você já ouviu Não, falar não. do histórico da grávida de Taubaté. Não, essa eu não Ela, conheço. ela foi um dos primeiros memes na década lá dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Era uma moça de Taubaté que ela apareceu com um barrigão assim no programa, se eu não me engano, do Gugu, e era uma bola. Ela falava que estava grávida de 4 filhos, quadrigêmeos, 5 filhos, eu não lembro Ah, eu exatamente. lembro disso. Isso. Então ela, por ter nascido lá e essa história for ter derrubado a narrativa dela, que era mentira, que era uma bola, aquelas Eu bolas de lembro. parque mesmo, né? Eu Então, lembro disso. bizarro. Foi um dos primeiros memes Sim, sim. da nossa era aí, né? Então Taubaté ficou popularmente conhecido por isso. Então, onde eu passo, as cidades que eu vou, que eu falo de Taubaté, todo mundo se recorda da grávida de Taubaté. Isso é um pouco também do padrão da sociedade, onde a gente sempre coloca o foco no negativo, né? Taubaté é cidade de Cid Moreira, grande jornalista, Hebe Camargo, uma ótima comunicadora, Celi Campelo, né, a rainha do rock do Brasil, Mazzaropi não é nascido lá, mas passou a sua vida toda em Taubaté. Monteiro Lobato, nascido lá. Inclusive, ele teve a honra de nascer do mesmo dia que eu, na mesma cidade que eu, 18 de abril. Olha só. Monteiro Lobato. Então, Taubaté é um celeiro cultural, né? Renato Teixeira, também um grande compositor, a quem eu admiro muito. É um dos maiores compositores da história da música brasileira. Também são nascidos lá. Mas quem popularmente é conhecida, a grávida de Taubaté, aquela que Essa aqui fechou. que Então, fechou a tampa do caixão da cidade. Mas Taubaté é sim um celeiro cultural, uma cidade muito boa. e você veio de lá. E como é que foi? Como é que você parou nessa vida de ser vendedor? De ensinar sobre vendas? Como é que tudo isso começou? Eu acho que, cara, puxando assim do meu inconsciente, assim, da minha memória, eu tenho essa relação comercial com venda desde a infância. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, foi na Copa do Mundo de 94. Eu lembro que foi no primeiro lançamento do Plano Real, na época ali, que tinha acabado de lançar um Plano Real, lançou-se aquele álbum da Copa do Mundo, não sei se você se recorda, que era Sim, caro sim. pra caramba, tipo, era um pacote de figurinha R$ 1, mas era Sim. trabalhoso pra você ter R$ 1, né? Você coleciona álbum até hoje, não? Não coleciono até hoje. Foi uma experiência que eu tive. Inclusive, acho que foi a primeira Copa que eu colecionei. Depois eu não colecionei mais. Mas o que acontecia? Eu, como era muito criança, eu pedia pro meu pai, né? O criança vai pedir pro pai dar o dinheiro para comprar a figurinha. E meu pai Sim. não me deu. Aí o que que eu fui fazer? Fui vender pipa. Eu tinha um amigo meu. Essa Ah, foi não, na, não, foi, antes, minto. essa foi na Copa Na de Copa de 94. Eu tinha 94. 8 anos de idade. O Brasil foi O campeão, Brasil foi campeão dos Bádio Estados perdeu o Unidos. pênalti na final. Exatamente, foi nessa Copa. Eu, Seleção eu de Bebeto e Romário. Exatamente. Então eu fui pedir pro meu pai para comprar o álbum de figurinha. Na época, como o Plano Real tinha acabado de lançar, R$ 1 era muito dinheiro, R$ 10 era um montão, então. Aí meu pai não me deu dinheiro, eu fui fazer o quê? Fui vigiar carro, eu lembro até hoje. Tinha
Pão de Açúcar perto da minha casa, e esse Pão de Açúcar tinha um estacionamento. Aí eu chegava, fui vigiar carro, ficar olhando os carros, que era dentro do próprio estacionamento do Pão de Açúcar. Sim. Aí como as pessoas mais velhas se solidarizavam com a minha ousadia, né, de estar ali, ô, moço, posso vigiar e tal, começavam a me dar uns medinhos, 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, 10 centavos, 20, não tinha na época moeda de 25, mas eu não lembro exatamente. Aí eu fui acumulando um capitalzinho ali já pequeno para comprar meus álbuns de figurinha. Eu lembro que eu passei uma férias toda minha praticamente fazendo essa vigia. Meu pai e minha mãe brigavam comigo, falavam que era essa coisa de moleque de rua, tal, que era para estudar, que não era para estar ali, mas eu para ter o álbum de figurinha eu acabei fazendo isso. Aí em 90, aí nesse período mesmo, né, 94 ainda, eu acumulei um dinheirinho. Não, tem uma, tem uma parte mais engraçada. Tava ali vigiando o carro, eu lembro que eu vinha senhoras saindo de sacolas do supermercado. Aí eu, no bom coração, né, eu fui lá e fui ajudar a senhora. Eu vi uma senhora saindo com a sacola, falei assim, não, daqui que eu levo pra você, eu vou te ajudar a levar em casa. Eu lembro que eu fui até um pouquinho, umas 3 ruas próximas ali, eu não andava muito longe, e essa senhora me deu R$ 5. Deu, opa, tenho aqui um retorno maior sobre o meu trabalho, né? Aí, ao invés de vigiar carro, eu comecei a prestar atenção nos senhores e senhoras que saíam do supermercado e pediam, oferecia para levar a sacola, né? Então, eu comecei a ter uma renda dupla no mesmo ponto de venda. Boa. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a acumular um dinheirinho, né? Eu sempre gostei de empinar pipa, só que eu nunca soube fazer. Eu tinha um amigo, tenho ainda, um amigo desde a infância, Pedro. Ele morava na mesma rua de casa, Pedrinho. Aí ele sabia fazer as pipas, fazia umas pipas muito bem. Pô, aí fazer pipa é legal, cara. É legal. Você pega o bambu, eu sei fazer. Eu sei, eu já fiz bastante também, mas não era a minha adolescência. habilidade. Eu fazia e ficava meio empenado de um lado, ficava empenado do outro. Deixa as varetinhas, tem que achar o ponto certo. Aí pra eu poder chegava, eu equilibrar. começava a comprar as varetinhas, né? Na época não, a gente cortava os bambus, Sim. tinha que comprar linha, tinha cerol que a gente fazia, que tinha o cerol, acho que comprava pronto na época, eu não lembro exatamente agora também, mas teve no período. Aí esse meu amigo fazia pipa e eu vendia, a gente colocava, estendia a pipa na casa dele, né? Na sacada não, na garagem da casa dele, a gente fazia um cordão com as pipas e deixava as pipas ali para vender. Só que aí olha só o que a gente fazia, criança é muito sapeca, Quantos né, anos cara? você tinha nessa época? De 8 para 10 anos 8 pra também. 10. Não era, Começou cedo mesmo. foi exatamente nessa época. Aí Empreendedorismo na veia. empreendedorismo na veia. Isso porque meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, sempre tiveram o seu próprio negócio. Mas ao longo aqui eu vou contar um pouquinho da história também deles, que influenciou totalmente na minha personalidade hoje. Aí beleza, aí para criar demanda, o que a gente fazia? Olha, pega essa daí é uma história que eu não me orgulho de contar, mas foi muito engraçado. A gente, naquela época, né, acho que ainda hoje existem conflitos entre ruas, né, os meninários ficavam um brigando uma rua com outra, futebol, jogavam a rua de baixo. Aí na minha época tinha uns lacinhos, não sei se na sua época era lacinho também, que você amarrava um pedaço de pedra na ponta da linha, aí tipo... passava. Sim, aí sim. o colega da rua do lado falava, manda a busca, né? Daí você falava, ficavam as duas, uma tretando com a outra, as pipas, uma pra cortar a outra. Aí, como estratégia, os colegas da rua nossa, ali perto de onde eu morava, eles ficavam com a pipa bem mais embaixo, né? Aí o cara vinha de bicava, caía pra cortar, a gente jogava lá assim, pum, jogava lá assim, eles achavam que a gente tinha cortado a pipa deles com o cerol, Sim, da sim, pipa a sim. outra, mas não, era os lacinhos que a gente jogava. Aí pipa dos caras ia embora. Onde eles iam comprar? Ali comigo. Então a gente ficou assim, cara, uma temporada assim de férias toda. Eu lembro, assim, agora quando criança a gente não tem muita noção do tempo, mas sei lá, foram uns 3, 4 anos da minha vida que eu passei brincando mesmo na rua, cara. Era daí pipa, era fazendo, vigiando carro. Eu lembro que eu comecei a investir quando eu comecei a ganhar o dinheirinho com. A nossa geração teve infância. Teve infância, teve A- infância. a- a- Foi uma boa infância. A de hoje a galera fica tudo nos eletrônicos, tudo no digital. E naquela época a gente sabia o que era rua, né? Exatamente. Era rueira, hein? Era Ficava, rueira. era o dia inteiro. Eu lembro que eu ficava o dia inteiro na rua. Eu gostava de soltar pipa, às vezes ficava o dia inteiro soltando. Jogando futebol, taco, não sei se você é da época do taco Sim. também, queimada. Garrafão. Tinha umas brincadeiras de infância também da molecada, principalmente dos homens, que era guingorraia, não sei se você lembra, que fazia-se uma linha no chão, aí puxava para um lado e é burdoado, aí do grupo puxava pro outro, era burdoado também. Isso aí acontecia demais na minha infância também. Um dos primeiros investimentos que eu fiz ganhando dinheiro lá vigiando o carro foi comprar uma arma, mas só aquelas arminhas do Rambo, lembra? Que era de espoleta. Sim. Imagina o moleque Aquilo de 8 machucava, anos, velho. sem camisa, com a espoleta, vigiando o carro na rua. O que os caras... Eu fico pensando hoje, o que as pessoas de mais idade olhavam, o que eles não riam, cara? Que eu achava bizarro, né? Achando que estavam fazendo a segurança do estacionamento com uma arma de espoleta. Mas Fantasia de criança. cabeça de criança.
Aí foi assim, aí o que que eu me lembro depois disso, né? Eu me lembro que gosto muito de futebol também, né? Sempre fui um apaixonado pelo São Paulino desde criança, meu pai também era. Aí, 14 para 15 anos ali também, estádio, queria ir, também era um custo alto, não conseguia grana. Pai, pô, como você vai? Vai sozinho? O que que eu fiz? Montei excursão. Tinha um amigo meu que falou: Não, eu tenho um primo que mora em São Paulo, ele pode comprar os ingressos, a gente faz uma excursão. Começamos a colocar papel na cidade toda. Lá que Taubaté funciona no interior, né? Funciona muita comunicação nos Sim, postes sim. ainda, né? Até hoje ainda Sai colando, funciona. ainda É. funciona até A gente hoje. saiu colocando nos pontos de venda e fizemos uma primeira excursão. Em resumo, ao invés de eu gastar, eu lembro que eu ganhei 800 conto nesse primeiro excursão que eu fiz. Falei, caraca, aluguei a van, paguei tudo, comi de graça, fui de graça e ainda lucrei. Falei, caraca. Esse negócio é bom. É bom. Eu comecei a fazer umas excursões ou outras esporádicas também para Você levava a futebol. galera pra onde? Pro jogo. Eu saía de Taubaté e ia pro estádio do Morumbi. Cara, fiz muitas amizades que duram até hoje. Inclusive, um dos meus melhores amigos hoje conheci assim, né? Doutor Igor, um grande abraço, meu irmão Igão. Olha só, essa também foi uma cena bizarra. Ele é dentista, né? Coloquei na porta da faculdade de odonto o papel. Aí me liga lá, eu com os amigos, daqui a pouco me liga. Na época era StarTAC, lembra que ele abria Lembro, assim? Pum, Motorola. entendi, é. Aí, ele é gago, né? Alô? Eu, caraca, quero saber sobre o jogo do São Paulo. Eu, caraca, eu falei, tem um gago querendo assistir o jogo, velho. Imagina, um monte de criança na época, né? Engraçado, foi bizarro. E hoje é um dos meus melhores amigos. Conheci assim, entendeu? Conheci no molecão na rua, fazendo negócio. Foi comigo pro estádio, ele é mais velho do que eu, tem 4 anos a mais, então na época eu tinha 14 e tinha 18. Entendeu? Então eu fui responsável por um cara de 18 anos fazendo excursão com 14 anos de idade. Não só dele, de pessoas mais velhas também. Então, eu acho que sempre eu tive na veia essa questão do empreendedorismo. Sempre foi nato. Talvez nato não. Sempre uma sequência. O Sempre uma empreendedor tem uma sequência. característica muito parecida. A gente começa cedo e a gente vai tentando diversas coisas até acertar, né? Uma hora Exatamente. você acerta. Eu também já tive bastante coisa, assim, várias tentativas na vida, só que a gente sempre vai trocando até acertar na veia. E Exatamente. hoje você dá mentoria. Como é que funciona o seu trabalho? Ainda voltando um pouquinho do meu histórico, né, para entender um pouquinho dessa questão da habilidade comercial, onde realmente eu desenvolvi. Com 16 anos de idade, meu pai tinha um amigo chamado Najib Khalil. Najib Khalil. É, libanês, já É, falecido. eu ia chutar aqui É, libanês, já mas falecido, ele tinha uma empresa lá em Taubaté chamada N Vendas. Inclusive, eu e um amigo meu também de infância, que é um colega até hoje, o irmão Alexei, trabalhou comigo lá. Foi o primeiro emprego que nós tivemos juntos, que eu arrumei para ele. Ele fazia uma feira, que era chamada Feira das Nações, da prefeitura lá da cidade. Então, como toda feira de cidade, tem uns estandes de venda. sim. Então, o que que ele fazia? Ele fazia eu ir nas lojas, captar cartões de visita. Ele me pagava para eu ir nas lojas, captar os cartões de visita, para pegar, saber, ó, quem que é o responsável da loja? Fulano, tum, marcava o nome, pegava o cartão, pum, de loja em loja, no centro inteiro. Aí eu chegava, ligava para esses lojistas para agendar uma reunião para ele ir oferecer esse stand comercial. Então eu digo que, muito provavelmente não, eu tenho quase toda certeza que essa foi a minha faculdade de vendas. Que não existe uma faculdade de Sim. vendas, né? Mas foi aonde eu desenvolvi as maiores habilidades que eu tenho hoje com relação a vendas. Porque eu passava o dia inteiro no telefone, sei lá, em uma semana eu colhia 200, 400 cartões. Então eu tinha que prospectar um a um esses caras, até achar, até agendar a reunião. E segundo ele, eu fui um dos melhores profissionais naquele sentido, porque, cara, eu tinha. Vamos dizer assim, eu acho que eu vibrava quando eu conseguia agendar uma reunião, sabe? Parecia que eu tava, era vendo, acertar, conseguia agendar, porque era um desafio. Eu era criança. No primeiro dia da entrevista que eu fui fazer com ele, que meu Nessa pai me época você arrumou, tinha 16. nessa época eu tinha 16 16 anos. anos. Eu lembro que eu fui. Não tinha roupa social com 16 anos, não sei, hoje a criança, os jovens já tem, eu não tinha. Eu emprestei a roupa de um outro amigo meu que desse Alexei, que eu falei que foi trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu vou fazer uma entrevista de emprego, me empresta uma roupa, só que ele era maior que eu. Cheguei com as roupas tudo larga, cara, com um paletozão velho largo. Na hora que ele chegou, olhou pra mim e falou, o morto era maior que você, hein? Foi a primeira coisa. Eu lembro até hoje que eu fui tentar me arrumar bonitinho. Ele falou, cara, você não precisa ficar bonitinho não, porque você não vai sair daqui. Você vai sentar aqui e vai ligar o dia inteiro. Eu falei, tá bom, né? Mas, então eu aprendi muito. Foi onde realmente eu entendi que venda é persistência, venda é número, né? Sim. Venda é número, não adianta. Se hoje uma pessoa ela não tá tendo os resultados que ela quer obter com relação à venda, significa que ela está prospectando pouco.
a captação tá baixa. Você quer vender mais, capta mais. É funil Sim. de venda. Isso hoje, falando já do termo mais digital comum, funil de venda, já é mais óbvio, né? 10 para 1, isso já é uma matemática. Mas naquela época, um jovem, adolescente, eu não tinha consciência disso ainda. Mas eu sabia que quanto mais eu falava, mais eu vendia. Então, por isso que eu desenvolvi essa facilidade de prospecção, de ir atrás, de correr atrás, de buscar, de não ficar esperando, de fazer acontecer, né? Não de esperar acontecer. Então, talvez essa característica tenha vindo muito dessa escola que eu tive aos 16 anos. Aí, 17 para 18, eu vim morar em São Paulo, fiz faculdade de Publicidade e Propaganda em Morumbi. Tive algumas experiências com produções de eventos. Eu fui trabalhar na Fox, num primeiro momento, no canal de TV, que eu fui fazer um estágio. Esse estágio durou 3 meses, porque dentro da Fox mesmo eu conheci uma outra produtora. Lá na Fox você fazia o quê? Eu era bastidor, produção, estagiário de produção Entendi. dentro do canal. Foi quando começou a Fox no Brasil, cara. Eu tô falando 2003, 2004, provavelmente, não lembro exatamente, mas por aí. Foi um pouquinho Foi depois seu dos anos primeiro 2000. estágio ali na época da Foi meu faculdade. primeiro estágio. Meu primeiro estágio de faculdade foi na Fox, no canal aqui, nos estúdios que eram aqui no Vila, na Zona Sul. Aí, beleza. 3 meses depois eu conheci dentro do próprio canal da Fox uma produtora que estava levando uns canais, uns artistas lá, né? Ele falou, pô, eu trabalho com evento de moda, eu vi que você é proativo, você não quer trabalhar comigo? Resumo, saí da produção lá porque ali era estágio não remunerado, né? Eu estava em São Paulo tendo as minhas despesas fixas já, Sim. né? Porque meu pai ele me ajudou nos primeiros dias, nos primeiros meses, mas depois eu comecei a arcar com todos os custos. Aí foi onde eu entrei num estágio remunerado, vamos dizer assim, de produções de evento, onde eu realizei as maiores produções de evento dentro de shopping center, São Paulo Fashion Week, São Paulo Fashion Rio, o Brasília Park Fashion, que foi um dos maiores eventos de moda que já aconteceram em Brasília, que era considerado o terceiro maior evento de moda de Brasília, Casa de Criadores, que é um evento alternativo aqui em São Paulo também, que é um pré-São Paulo Fashion Week, né? É como se fosse a série B do São Paulo Fashion Week. Então eu fiquei circulando nesse circuito aí de moda, de fashionistas, né, durante 6 anos. Foi por ali dos 18 aos 24, mais ou menos. Aí retornei a Taubaté com uma produtora de TV, né, porque eu peguei a ideia de produção de conteúdo, que ainda era muito novo, né, produzir, porque o que as empresas eram pagas para fazer na época? Produzir conteúdo dos bastidores dos eventos, e lá, meio, sabe o canal Multishow, quando faz Sim, sim. Tipo o making off. bastidor do evento, isso tudo eram as marcas que faziam na época, né? Então era Que tudo hoje a conteúdos galera. pagos. E hoje a galera usa muito isso no Hoje digital, está né? muito comum. Você vê a maioria dos players já tem um Meio- filmmaker lá que Isso. acompanhando. Então isso daí eu tô falando de 2012. Então isso daí eu levei para Taubaté essa ideia nessa época. Então a gente montou, comecei a cobrir eventos culturais primeiro, né? Porque eu sempre fui eu já fui membro do Conselho Municipal de Cultura da minha cidade com 18 anos de idade. Sempre fui um cara apaixonado por cultura local, cultura caipira, moda de viola, que é bem a origem ali da nossa região, né? Taubaté, os Sim. caipira é tudo dali mesmo. Eu digo até, faço até uma brincadeira que aonde eu vou, geralmente, os caras falam, pô, mas você é mineiro, né, pelo sotaque? Eu falo, não, cara, não é que. Todos os mineiros, eles saíram da Rota dos Bandeirantes, né? Se você for puxar a história, eles vinham do litoral e iam fazendo as expedições. Então, os mineiros, tiveram que passar por Taubaté antes de se tornarem mineiros. Então, os mineiros que puxaram os taubatianos, não os taubatianos que ficaram igual os mineiros, né? Então, eu costumo fazer essa brincadeira. Voltando aonde eu estava mesmo? Você estava falando sobre a sua chegada e você virou fashionista. Isso. Aí, beleza, eu voltei pra Taubaté. é, Tive essa participação nos eventos culturais da cidade. Comecei a fazer algumas parcerias com revistas grandes, as revistas, no caso, a revista VIT, da Marcela VIT, uma revista High Society ali na cidade. A gente começou a fazer a cobertura dos eventos, produzindo personalizado para elas, gratuito, só pra gente ter Você propaganda fazia só a cobertura. só a cobertura, mas assim, eu entrava com a equipe e ela divulgava nos canais dela. Só que daí, em troca, ao invés dela me pagar, ela cedia uma página da revista dela pra gente produzir conteúdo dentro da página. Então era diverso, era sempre relacionado ao que a gente fazia, universo digital, criação de conteúdo, produções de eventos específicos, né? Então era tudo nessa linha. Outro detalhe. Eu tenho um marco importante na minha carreira. Isso daí é inovação pura. Eu tenho um grande parceiro, não sei se você conhece, Rodrigo Arnaud. Voltando um pouquinho, né? Vou voltar um pouquinho no tempo ali. Nessa época, antes dos 24, 23 anos, antes de eu retornar para Taubaté. O Reginaldo Fonseca era com quem eu trabalhei, da companhia de moda, né? Companhia Paulista de Moda, durante esses 6 anos da minha vida produzindo eventos de moda.
ele tava com um evento na mão que era um evento super inovação. Era um desfile de unha. Era Nails Week, não sei se você chegou a ver na época, na Não, mídia. não. Foi um bafafá. Nails Week. Nails Week. Era um desfile só de unha, assim, ó. Era marcas, tendências de cores, de esmaltes e tal, e beleza. Aí eles estavam querendo um projeto inovador. Ele falou, pô, você é um cara inteligente, sempre foi da inovação, pô, você não consegue nos ajudar aqui com alguma coisa inédita? Foi, vamos transmitir ao vivo na internet esse evento. Mas como? Não tinha YouTube, não tinha esses stream, não era tudo caro para fazer uma transmissão naquela época. E eu lembro que eu tinha um amigo, né, do Rodrigo Arnaud, que ele tinha um grupo chamado Era Transmídia. Eram os maiores mentes brilhantes de inovação do Brasil naquela época, né? E continua, hoje o Rodrigo Arnaud ele foi durante 20 anos diretor do núcleo de inovação da Globo. Ele que fez, não sei se você lembra do Big Brother Brasil, que tinha o frequência cardíaca nos Sim, finais, sim, sim. na Ayrton, nos carros da Fórmula 1, quando tinha também. Ele que implementou essa tecnologia nos meios de multimídia hoje. Então, aquela frequência do coração batendo para ver o nervosismo foi uma ideia dele para colocar nos canais de TV. Então, é um cara genial, um grande amigo, também um irmão. Ele também tem um estúdio de podcast lá na região dele, lá, mas grande parceiro. Aí o que aconteceu? Eu lembro que ele tinha transmitido as reuniões ao vivo desse grupo. Eu falei, Rodrigo, eu lembro que você transmitiu essas reuniões, a gente não consegue transmitir um desfile ao vivo. Ele, puta, conseguimos. Em resumo, Isso foi em que ano, Felipe? a gente até pesquisou esses dias atrás, se eu não me engano foi 2006. Eu lembro que 2006. A gente estava na época ainda do comecinho da banda larga, né? comecinho da banda lá, cara, era tudo mato, você não faz ideia. E nós fizemos a primeira transmissão ao vivo da história do Brasil, de um evento no Brasil, na América Latina. Foi o primeiro evento na América Latina a ser transmitido ao vivo. Foram nós que Em conduzimos. qual canal você transmitia? Então, aí o que aconteceu? A gente fez uma parceria com a UOL na época e a UOL retransmitiu nos canais dela. Porque a gente não tinha YouTube, não Sim. tinha canal para transmitir. Aí no ano seguinte, nessa edição de número 2, a UOL comprou os direitos, né, de transmissão e a gente conseguiu fornecer o sistema de transmissão para ela, daí pago. Lembrando que isso daí era um laboratório, a gente estava fazendo uma inovação, um teste. Onde vai fazer? Daí a gente conseguiu uma parceria de última hora com a UOL para a UOL retransmitir. Não foi muito sucesso, mas a segunda edição já foi sucesso, e já colocou nos canais da UOL. Que era uma época que era tudo muito caro para fazer transmissão. Caríssimo, caríssimo. Eram uns aparelhos que, cara, era uma. Sem mentira, era metade de uma sala dessa de equipamento pra gente montar o evento pra transmissão. Hoje você com aparelhos Celular, minúsculos você transmite. entendeu? Então foi um marco na minha carreira, né? Que eu fui o idealizador, né, desse projeto. Porque foi um primeiro evento de moda, não só de moda, não tinha acontecido evento ainda a ser transmitido na internet, né, na época do Brasil. Então foi uma E inovação. aí no ano seguinte a UOL comprou os direitos. Comprou os direitos e transmitiu. Daí foi claro. Aí até tem isso. Eu lembro que, se eu pesquisar minhas conversas aqui com o Rodrigo, eu pesquisei. Aí ele é muito semelhante ao formato que foi a Multishow agora. Quando acaba o evento, vai lá, entra os estúdios de gravação ali. Então foi pioneirismo, cara. Foi realmente, foi até com celebridades na época. O UOL trouxe celebridades para fazer essa apresentação, para fazer dar um tchan melhor ali no programa, que foi diferente do nosso. O nosso foi o pessoal que a gente chamou ali no Catar, vem aqui você, eu sei que vai entrevistar fulano, vai você. Então foi muito mais organizado. E realmente foi marcante, né? Isso na minha carreira. Aí voltando, isso daí 2020, aí com 26 anos, retornei ao Taubaté, com esse projeto de fazer essa produção de conteúdo. Comecei a fazer cultural, revista. Aí foi onde eu fiz um laço, um estreitamento com uma produtora regional lá já também, que já tinha um programa de TV, ele já tinha um programa chamado Tempero Caipira. Só que o programa, ele tava, sabe, comercialmente, ele tava começando, não tinha muita força comercial. Aí a gente se juntou, se associou, alugamos um estúdio, um escritório. Então a gente saiu de reuniões que a gente fazia em praça pública, alugamos um puto estúdio, uma estrutura top. O programa custava, né? Você sabe como funciona, Sim, tinha um sim. programa na Band Vale ali na época, tinha um custo alto por mês, então a gente tinha 3 patrocinadores que bancavam o custo do programa, só de ter o programa na TV, né? E os outros que pingadinho ali, que a gente tinha uns menorzinhos. Programa de moda caipira. Um programa de moda de viola. Moda de Tempero viola, caipira. Cara, Era tipo, na TV Cultura, eu lembro que meu pai assistia. Rolando Boldrin, era o mesmo Era formato. mero- A gente chegou a receber mensagem do Marcelo Tassi, porque como ele pega a região do Vale do Paraíba, esse programa ele pega, se eu não me engano, são 72 cidades. É Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Serra da Mantiqueira, Santo Antônio, São Bento. E o Marcelo Tassi, na época, estava no auge do CQC, ele tem
tem uma chácara em São Bento. A gente passava o arroba, né, do nosso programa com os e-mails, a gente recebeu o e-mail do Marcelo Tasso, falando, cara, vocês estão de parabéns, é um dos melhores programas que eu já assisti, porque ele realmente tinha uma temática muito assim, era simples, muito, você vê, quem assiste vê que é uma produção humilde, mas com redondinho, um programa muito inovador, inclusive também para a época. A gente foi também pioneiro nesse momento de colocar aquele formato de second screen nas telas, Sim. que ia aparecendo digitalzinho, tipo, clicava num botãozinho assim, aparecia mensagem do Facebook, não que clicava, né, era uma simulação, era digital, né, mas aparecia, clicava assim, mensagem do Facebook, mensagem do WhatsApp, que era durante a semana que a gente recebia, a gente colocava na transmissão ao vivo, também foi algo inovador para a época nesse formato. Então, quem estiver nos assistindo, procure aí programa Tempero Caipira, do nosso parceiro Zeca Portela também, ele também foi um dos fundadores da TV Aparecida, ele é um produtor assim, excepcional, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei na vida, um coração gigante. E ele também tem esse projeto, como case de sucesso, ele foi só um dos fundadores da TV Aparecida, né? Então, ele tá até hoje com os programas na TV aí, Que existe até hoje. existe até hoje. E aí você então você caiu nesse universo de produção. Isso. Fui para produção, trabalhei durante esse período aí até 2020. Não, desculpa, minto. Até 2016 com produções de audiovisual. Foi onde a gente entrou naquele período pré-Dilma, né? 2015, 2016. Esses três grandes patrocinadores que seguravam o custo grande do programa saíram repentinamente. Falaram, mês que vem a gente não renova. Aí os três saíram. Então, os três patrocinadores principais, a gente falou, não, cara, vamos arriscar. A gente vai conseguir. Mês que vem a gente consegue outro patrocínio. Aí mantém o programa no ar. Não, mês que vem. Em resumo, como o programa tinha uma das maiores audiências da Band, era interessante para a emissora também continuar. Então eles foram falando, pô, vocês não estão pagando aqui, mas mais para frente vocês pagam. Não, pode continuar, pode continuar. Ficamos 6 meses nessa uma. Então o valor que era de, sei lá, a gente pagava, acho que se não me engano, 30 mil por mês no programa. Aí E foram naquela hora 30 mil era muita 30 grana. mil. Aí você faz vezes 6, que foi os meses que a gente ficou devendo. Aí a água bateu na bunda. A gente tivemos que tirar o programa do ar, falando, puta, e agora? Fiz esse faturamento. Vende tudo que a gente construiu. Como eu falei aqui no bastidor, eu fui me arriscar a produzir eventos no litoral. A gente alugou um hotel lá, metemos, falou, pô, litoral, temporada, Ubatuba. Vamos fazer funk. Não erra, pô, é Funk? dinheiro certo. Foi, a gente chamou o maior nome da época, R7. Não, eu nem lembro, mas porque eu nem gostava. Um amigo meu também que falou, cara, a gente vai dar tiro certo. Chegou, a gente fez um primeiro evento, a gente fez uma temporada com 8 eventos, né? 8 shows. O primeiro deu bom, 200 pau de lucro. Pum, agora vai explodir. Segundo, nabo. Terceiro, nabo. Quarto, nabo. Resumo, a gente só acertou o primeiro, tomou 8 pau, 7 pau. Qual foi a diferença lá do primeiro para os demais? O que você errou? Cara, eu devia só ter feito primeiro planejamento, porque era um lugar novo, era um ambiente um pouco um hotel, as pessoas não eram, já não era uma balada tradicional da cidade. Choveu muito na época, eu lembro que a gente tomou muitos dias choveram, foram de chuva que as pessoas não foram, compraram ingresso, a gente teve que devolver ingresso. Então foi uma inexperiência, acho que a gente achar que dá, não, vamos fazer 8 de uma vez. Se me tivesse feito um parado, pronto, tava lindo. Entendeu? Ter feito o primeiro, que era o que a gente fez, acho que se eu não me engano, foi um dia 30, foi um pré-Réveillon. Então foi dia 30, que a gente acertou, cidade lotada. Aí depois, foi durante a janeiro, né, os finais de semana de janeiro, a gente só tomou pau. Mas beleza. Aí foi onde eu fiquei muito triste, vamos dizer assim, né? Que eu não via sem sair e comecei a procurar programas de autodesenvolvimento. Os famosos coaches, né? Então, Sim. inteligência emocional, comecei a procurar sobre isso. Foi quando eu me associei, né? Me associei não, eu comecei a namorar. A minha ex-mulher, ela tinha uma unidade de uma empresa de coaching em Campinas. Ela falou, não, cara, vem aqui, você tá precisando fazer os cursos, vem aqui, eu vou te ajudar, tal. Acabei indo. Pra galera de casa que não sabe, explica um pouco o que é ser coach. Coach hoje, cara, coach é uma habilidade, tá? Assim como vendas. Coach não é uma profissão, tá? Se você tem, obviamente, as formações em coaching, se você desenvolve as técnicas em coaching que nas formações são passadas, você pode usar daquilo como profissão. Mas coach nada mais é do que você ser um amigo de alguém, tá ali do lado dele, mostrando de repente, ou falando, ou fazendo ele pensar aonde ele deve estar, porque coach não dá resposta, coach faz pergunta, né? Então é diferente do mentor, que o mentor ele fala para você o que você tem que fazer, ó, esse é o caminho porque eu já fiz, então você tem que fazer aquilo. O coach ele faz com que você olhe muito mais para dentro, com perguntas, para que você chegue na sua conclusão e você atinja o resultado que você obtém, o que você quer obter. Eu costumo fazer sempre uma dinâmica no começo dos meus treinamentos,
Não sei se já viu aquela da mola lá, que o cara vai lá, vai, vira pra trás, vai. Então, assim, o coach ele é muito mais um programador, vamos dizer assim, É da aquela que mente. você vai até um ponto, até Isso. uma hora, depois Aí você... você fala, não, agora você tem, como se fosse uma técnica de hipnose, agora você tem uma cintura na mola, agora vai, o corpo vai até mais. Por que que ele vai? Por causa do comando, Sim. entendeu? Então o coach, por ele estar fazendo aqueles comandos inconscientes, ele faz com que a pessoa, opa, eu achava que eu podia até aqui, não, mas eu posso ir até mais longe, entendeu? Ele amplia a visão da pessoa dentro do que ela espera de resultado, mas a partir dela mesma, ela que chega àquela conclusão, não é o profissional que fala, não é a pessoa, não é o coach. Então hoje eu ou no passado também eu já falava, que coach você faz numa roda de amigos, num bar, sentado na praça, você pode fazer, aplicar ferramentas de coach na pessoa, simplesmente fazer perguntas, mas e aí? É isso? É aí mesmo que você quer chegar? Então o papel do coach é fazer perguntas. Fazer perguntas. Diferente do mentor que... É falar para você aonde o que você tem que fazer. Então essa é a distinção de coach e mentor, Ok. tá? E hoje você é coach. Então, eu atuei durante um grande período da minha vida com essa empresa, né? Fazia sessões de coach diariamente. Sei lá, também se eu for contar aí, já passei de 1.000 sessões de coach que eu já apliquei, mas principalmente eram sessões que a gente fala estratégicas, né? Que eram sessões de fechamento, para trazer o cara para vender o curso, para vender uma mentoria, para vender alguma coisa, né? Um processo. Então, já mais de 1.000 com certeza eu fiz, que a gente tinha uma estratégia na empresa de sessões gratuitas de coach. Então, como naquela época, 2016, 17, 18, 19, era um boom, a gente colocava anúncios, coach gratuito em Campinas, e um monte de gente. Então era o dia inteiro fazendo sessão. E isso também foi desenvolvendo essa habilidade. Então eu sempre contava a história do coach, que tem o coach education, né? Você criava ali um funil através dos anúncios, trazia a galera, dava uma Uma aula, sessão uma sessão estratégica, de graça. mostrava para ele que o cara falava, caramba, pô, agora eu vi que eu posso. Então, existe método para você chegar nesse resultado. Quer esse método? E fazia a venda dos cursos. Isso era a sessão estratégica, que geralmente a gente fazia ou pós-evento, quando a gente fazia as palestras gratuitas também, que a gente fazia as palestras gratuitas, funil de venda, né? Que você abre o funil lá, foi 30 pessoas na sala. Dessas 30, 3 vão se interessar para comprar na hora. As outras 27 eram onde a gente ligava para fazer com que elas fizessem essa sessão também nessa estratégia. Então a gente tinha duas formas de captar para a sessão estratégica. Uma era com anúncio para a sessão só, e outra era para a pessoa ir nos eventos gratuitos. Do evento gratuito, aquela que não comprou o curso que a gente vendia, ela ia para uma sessão estratégica para que a gente pudesse, de repente, fazer uma nova peneira ali, né? Para dar continuidade ou não no Sim. procedimento, no processo É o dela. processo de um funil mesmo. Exatamente. Então, então essa lógica eu fui desenvolvendo dentro desse mercado, né? Eu não tinha essa consciência quando eu era produtor de evento, quando eu tinha produtor de conteúdo. Eu comecei a entender de funil de vendas mesmo em 2016. Comecei a visualizar, ficar claro para mim esses processos. Então, o que que eu entendi como formador de equipes, que eu também já formei mais de 200 equipes de venda no Brasil inteiro, desde marketing multinível, Rinodê, Polishop, aquelas, qual que é a de perfume mesmo? Eu esqueci a de perfume agora, mas. Hã? Não, a de perfume que era Up Up. Perfumes, lembra? Que também era uma empresa que cresceu muito. Então, eu já formei mais de 200 equipes. Então, o que que eu percebi, né, ao longo desse período? E que vendas é relacionamento, né, principalmente. E que se você não sabe lidar com pessoas, você nunca vai ser um grande vendedor. E outra coisa que eu também falo, né, que é onde eu vou trabalhar dentro desse treinamento, ao qual você já mencionou, o workshop que vai acontecer dia 12 agora de novembro aqui em Alphaville, é, vendas é a habilidade de você ajudar pessoas a fazer com que elas tomem as melhores decisões para ela, entendeu? Então, se você hoje ajuda alguém, se você é conselheiro de alguém, se você hoje se vendeu para uma esposa, por exemplo, o cara para casar, ele vai precisar vender a ideia de que ele é um bom homem. Você para educar seu filho, você vai precisar Tudo é vender. venda, né? Tudo é venda, tudo é Tudo é relacionamento. venda. Então, se quando eu te pergunto, na maioria dos treinamentos que eu faço, eu já pergunto para a pessoa, quando fala em vendas, qual a primeira imagem ou qual o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? Tem muita gente que associa, puta, negócio chato. Pronto, essa pessoa não vai ser uma grande vendedora, porque ela tá distorcido o conceito de venda, porque ela teve uma experiência negativa com o vendedor, ela achou que vendas é aquela experiência negativa. Não, venda é o que ela faz diariamente dentro da casa dela. Se você quer fazer, amor, vamos jantar hoje macarrão com sardinha, você vai ter que vender para sua família que você vai querer. Pô, e aí? É uma venda. Então, a venda é uma habilidade que todo ser humano tem desenvolvida. Ele só não sabe o que é. Porque ele acha que vendas é o ato de eu ter um produto e você me pagar por aquele produto. Isso daqui é o ato final da venda, é a negociação. Entendeu? Isso não é venda. A venda ela começou no encantamento.
A venda começou quando a pessoa olhou no olho, é como se fosse um namoro, né? Sim. O namoro, primeiro você olha, você encanta, você seduz, depois você, não me perdoe, não é que nem o macarrão que depois você come, né? Mas, mas depois você vai pro Não, beijo. esse não é o sentido. Não. Depois você vai pro beijo, entende? Então, só que tem muita gente hoje que já quer comer o macarrão, Sim. entendeu? Não quer fazer o macarrão, não quer preparar, não quer vender a ideia. Então, isso se torna um processo desgastante, se torna chato. A É venda porque fica tem pesada. muito vendedor. Eu trabalhei uma época da minha vida vendendo carro e eu peguei isso na época do carro. Tem muito vendedor que só quer vender o produto sem se preocupar com quem está comprando. E na verdade, se você entende a necessidade do cliente, eu falo assim que vender é o resultado de uma ideia bem trocada. Então entenda a necessidade do seu cliente e aplique o que ele precisa, não o que você quer vender para ele. É a necessidade dele que faz a venda. Exatamente isso. Venda é exatamente isso. Você pode até ver que esse vendedor que vende a necessidade dele, de repente, ele pode até se dar bem em um mês, só que ele não é constante. Por quê? Porque Sim, ele perde a confiança. sim. Então, aqueles clientes que compraram dele não compram mais, porque falou, puto, o cara me vendeu algo que não era o que eu precisava. Ele só queria vender, né? Ele Ele só só estava queria vender. interessado na comissão Então, esse dele. vendedor, ele pode ter um bom mês, só que ele não vai ter um bom ano. Sim, Entendeu? Então, os grandes vendedores são aqueles que realmente entendem. Eu falo até no princípio de Pareto, é 80% você precisa entender de pessoas. 20% tem que manjar do produto. Tem que sim, até o que o produto faz, mas primeiro entenda o seu cliente, primeiro entenda o que ele precisa. Olha nos olhos dele, porque eu tenho falado também na rua, eu falo assim, o bem mais precioso de um vendedor, sabe o que que é? A informação, é saber o que o cliente quer. O cara falou pra você, eu quero isso. Pronto, velho, você tem que dar um jeito. Se você não vende isso, liga pro amigo que vende, arruma, entrega pro cara, mesmo que você não ganhe nada de comissão. Por quê? Porque quando esse cara precisar de alguma coisa que você tenha, ele vai te ele vai te procurar. procurar. Então o cara chegou e falou, preciso disso. Você fala, não tenho. Tchau. Que merda de E vendedor, né? isso é tão verdade. Meu telefone, eu ainda carrego números antigos de clientes antigos, Sim, daquela época que eu era vendedor de carro. sim. E tem muita gente que me manda mensagem até hoje. Você está trabalhando com carro ainda? Eu acabo Exatamente. indicando Fidelizou. pessoas de confiança que ainda estão no ramo, mas isso que você falou é real. Sim, Então, se você dá essa atenção para o cliente, ele volta. Mesmo que você não exatamente. ganhe naquele momento, mas no futuro ele volta a fazer negócio com você. Exatamente. Então, grandes profissionais de venda são assim. São aqueles que realmente entendem de pessoas. Eles não querem, sim, é importante o dinheiro, o vendedor vive de meta, de foco, de resultado, mas não é a qualquer custo. Sim, Entendeu? A credibilidade ela tem preço. Entendeu? E nem que seja para você perder, mas você vai ganhar. Entendeu? Que a gente fala muito, né? Tem coisas que você tem que perder para ganhar. sim, Entendeu? Então não tenha medo. E acho que a principal característica dos vendedores que são fora da curva é isso. Entendeu? Eles não têm medo, eles são empreendedores por essência. Eles estão faca na caveira, que é inclusive o sim. tema do treinamento dos 11 mandamentos do BOP que vai acontecer agora dia 12. Como é que funciona esse movimento que você faz? É uma palestra, uma imersão, um workshop? O Na que que é? verdade, será a primeira, tá? É um Ah, é. lançamento. Tô lançando aqui no seu podcast. Gratidão por isso também. Onde que será esse? Vai ser na Raid, um stand de tiro na Alameda Araguaia. Eu não tenho o número aqui agora. Você vai fazer no stand de tiro um treinamento com Os 11 11 mandamentos do do BOP. BOP. É algo Sugestivo. temático, diferenciado, com happy hour ainda às 18 horas, das 18 às 19, um happy hour para deixar o pessoal bem molinho, né? Vamos dizer assim, porque vai sair o pessoal exausto do Só esconde trabalho. as armas, né? Só Vai esconde estar. as armas. Não sei se vai estar tão escondida, não. Vamos ver. Vou pedir pro pessoal fazer uma surpresa lá no dia também. Não, brincadeiras à parte, mas o que vem acontecido, né? Por eu estar Vou voltar agora o que eu vim fazer aqui, né? Acho que a gente, para pegar o contexto da Sim, história. sim. Fui lá naquela época lá de Taubaté, onde eu quebrei, onde eu fui procurar autodesenvolvimento, autoconhecimento, conheci uma empresa, quer dizer, conheci minha ex-mulher, a gente se tornou sócio da empresa, a empresa se tornou as 3 melhores metodologias de ensino do Brasil naquela área de coaching na época, 2016, não, 17, 18, 19, no prêmio Top of Mind, que é de RH, né? São profissionais renomados de RH. Eu posso falar um pouco do bastidor desse prêmio, que sim, vieram oferecer para a gente pagar, para a gente estar nessa premiação, e a gente falou, não, a gente não vai pagar. Então a gente entrou num consenso ali que o quê? Pô, se a gente tá nessa premiação, se a gente for indicado, se a gente tiver indicado, a gente não vai precisar pagar para aparecer. Sim. E foi esse caso, a gente não pagou R$ 1 e a gente conseguiu estar nessa premiação por 3 anos consecutivos. Então isso reforça a tese de que nós fomos realmente indicados, né? Então nós ficamos ali 3 anos consecutivos, a empresa bombou, a gente chegou a fazer
um puta projeto para a Natura, de uma entrega fenomenal, de milhões na época, só que não foi aprovado. A gente entrou numa disputa final ali com um dos grandes players do mercado, mas foi também um grande aprendizado pra gente. Aí 2020, pandemia, quebrou a empresa por conta a gente trabalhava com público, né? Palestras presenciais. Fiz um movimento de sair do empreendedorismo, entrei para a vida pública, né? Fui político, não, entrei para uma assessoria política aí, me envolvi com política nesse período. Fiquei até 2023, precisamente janeiro de 2023, com esse grupo político. Encerrei, voltei a empreender, fui para Sorocaba, ajudei um amigo que estava no faturamento X, fomos para 3x em 2 anos, abriu mais 3 unidades do escritório dele, da Qual empresa foi o dele, seu maior resultado em vendas? de faturamento. É. Mês? Assim, é porque quando eu falo eu, Felipe, hoje que eu tô fazendo algo que é eu metendo a cara. Mas, por exemplo, a gente já chegou a faturar com a escola de coaching em Campinas, 250 mil no mês. Com esse meu amigo, ele tinha um faturamento de 100 mil mês. A gente chegou a faturar quase 400, 380 mil em um mês, com estratégias e técnicas que eu implementei na empresa, né, para sair. Eu lembro que quando ele me chamou, ele falou, cara, eu não consigo passar de 100 mil, eu preciso chegar nos 150. E ele falou, pô, se você conseguir me ajudar nisso, tava. Em 6 meses a gente bateu 350. Teve alguma estratégia bem curiosa que você fez e... Teve funil de venda, foi onde eu aprendi o marketing de venda. Eu entendi que principalmente a venda é como um time de futebol. Quando a gente entende que o vendedor ele não é responsável, lembra do funil? Fase 1, fase 2, fase 3. Sim, existem ótimos profissionais que vão conseguir fazer as 3 fases: captação, relacionamento e fechamento. Normal, isso vai acontecer. Os grandes vendedores são experts nessas 3 fases. Só que quando a gente fala em montar grupo, você precisa entender que cada perfil ou cada pessoa, ela tá em uma dessas etapas de venda. Uma é muito boa no telefone, para fazer captação, na rua, para trazer cliente. Outra é muito boa de ficar mandando mensagem todo dia. Oi, fulano, e aí, você tá bem? Você recebeu a nossa mensagem? Você vai conseguir passar aqui hoje? Tal, tal, tal. E outra é muito bom para fazer o fechamento no tete a tete, sentar na frente e falar, cheque o cartão. Entendeu? Os melhores profissionais, como eu falei, são ótimos nas 3 fases. Só que quando você coloca cada pessoa que está no seu time na fase certa, identifica o perfil dela, aí pode usar a neurociência, o DISC, por exemplo, né, que são as ferramentas mais comuns hoje, que tem lá o dominante, influência, estável, Sim. conforme. Então você pode utilizar lá o dominante, pois aqui é bom fechamento, não vai conseguir ter muita paciência para ficar falando. Então eu fui encaixando, montando as peças dos times, principalmente nessas etapas, scripts persuasivos também de venda ali nas etapas de relacionamento e estratégias, por exemplo, que eu utilizei na política, que fez com que o deputado que eu trabalhei fosse o mais votado da história do Rio de Janeiro, entendeu? Eu usei a mesma estratégia que eu usei no ambiente corporativo, eu usei no ambiente público, fazer grupos, entendeu? Grupos, sabe aquela estratégia de grupos VIP? Sim. que é a famosa estratégia de grupos VIP de WhatsApp? Cascateamento de grupos. Exatamente. Pro político eu fiz o quê? Peguei uma cidade, são 91 cidades no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Falha a memória, acho que são 91 cidades. A gente montou grupos políticos em cada cidade do Rio de Janeiro. Cada cidade tinha um grupo com um responsável pelo grupo fazendo a campanha do deputado lá, distribuindo o conteúdo dele nas redes deles lá. Entendeu? Então, isso foi uma estratégia que a gente fazia aqui. Então, a gente montou o grupo, né? Esse meu amigo, ele tinha, como qualquer outra empresa, né? Você tem uma alta demanda de lead. Vamos lá, chega lá, de 100% de lead, o cara fecha, converte 5, certo? De venda. E os outros 95? Eles ficam esquecidos. As empresas não olham para aqueles 95 que mandou, despertou um certo interesse, mas não continuou. Então, o que a gente fazia? Pegava aquele grupo que estava esquecido, olhava para eles, começava um relacionamento com eles. Pum, 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 e reativava. Colocava ele no grupo VIP e lançava condições promocionais para aquela galera, para resgatar eles. Aí, com um produto de entrada mais barato, no caso, na época era o Botox que a gente usa, que é o que tá... Hoje é muito comum, hoje tá muito famoso isso até. Na época eu achei que eu tava criando isso, mas já Esses existia. grupos eram todos no Whats na época? No WhatsApp, todos no WhatsApp. Então a gente chegou... Tem até hoje, tá? Tem mais de 24 grupos Você chegou a usar outros aplicativos, tipo o Telegram? Não, Era tudo no Whats? tudo no WhatsApp. Então a gente chegou a montar 24 grupos, todos tinham mais de 100 pessoas, mas como eu falei, era tudo, como ele entubava anúncio, então a maior parte dos leads que chegavam, ele não se relacionava, o cara era só que eu quero, aquele que queria, eles falavam e vendiam, os que não queria, que tinha interesse, esquecia, a equipe não olha, porque eles querem, o que tá na ponta ali, né, o vendedor que tá ali trabalhando, ganhando um salário, ele quer o fácil, que a gente fala na venda, que tem o vendedor manga, e o vendedor, o cliente manga e o cliente mandioca. Cliente manga é aquele que você tá sentado na árvore ali de boa e cai na sua cabeça. Pum, cai uma dura, você fala, eu quero comprar. Esse é o cliente manga. E o mandioca é aquele um que você vai ter um trabalho para arrancar. Entendeu? Você já arrancou mandioca?
Não, mas eu sei como é Sabe que como é é. que é? Sim. Trabalhoso. Pra quem tá em casa sabe. É desgastante. Vai ter que ralar, vai ter que mexer na areia, puxar, fazer força, cortar. É uma raiz, né? Então, eu falo sempre, foque nos clientes mandioca, cara, porque o manga não é tirador de pedido, você não é vendedor. Para pegar cliente manga é só tirar pedido, é aquele cara que já quer comprar. Então, você fala, "Ui, o que você quer?" Não, eu tenho outro treinamento meu também, que é chamado que o não é o começo das vendas. O cara, quando fala não, é onde o vendedor começou a jogar, é onde ele vai entrar em campo. Ele tem que começar, opa, falou não, agora é comigo. Porque se oferecer o cara falar assim, pronto, é Tá fácil. feito. E agora o cara falou não, você vai próximo, né? Sim, importante, mas insista, persista. Às vezes aquele não é porque ele não entendeu muito bem o que você está vendendo, entendeu? Então, o não, ele sempre é o começo da venda para o vendedor, não é o fim, Com né? quantos clientes é saudável um vendedor falar diariamente? Eu sei que depende da área, depende Depende do do ramo. nicho, depende do que é A vendido. métrica é 10 para 1. 10 para 1. 10 para 1. O cara falou com 10, ele vai fechar um. Entendeu? Se ele quer vender 3 no dia, tem que falar com 30. Entendeu? Então, um funil padrão é 10 para 1. Entendeu? Então, depende muito do segmento. Tem gente para fechar uma casa, um imóvel, né, tipo de milhões, às vezes ele vai falar com 10 um mês inteiro, porque não é, né, um perfil de público que você não Porque acha a todo o produto momento. mais demorado ali, né? Mais demorado, mas é métrica. Venda é número, tá? Venda é número. Se você não está vendendo bem, você não está ofertando bem. Eu tenho até um outro ditado que fala assim, né? Não sei se você sabia que o ovo da pata, ele tem mais nutrientes do que o ovo da galinha. Sabia disso? Não, É mais saudável para o corpo humano, para o ser humano, se alimentar do ovo da pata do que do ovo da galinha. E por que a gente come mais ovo da galinha? porque é mais acessível. Não, porque quando ela bota, ela canta. A pata não canta, fica quieta, não anuncia, não fala. Então, se você quer vender mais, você tem que falar mais, tem que anunciar o seu produto, você tem que expor, você tem que ser o primeiro. Uma grande falha dos empresários, principalmente dos empresários que eu vejo hoje, é o quê? Eles querem contratar vendedores. O maior vendedor da sua empresa tem que ser você. Hoje você é um cara mais do offline, mas você vai começar a se projetar aí para o online. Sim. O que ainda funciona de estratégia de vendas offline que a gente pode aplicar, por exemplo, numa empresa que... Vamos pegar a Basoft aqui. A gente tem um setor que comercializa aluguel de auditório, aluguel de podcasts como esse aqui, salas de podcast. Onde que é melhor anunciar pensando num conceito offline que ainda funciona? Já ouviu falar de marketing de guerrilha? Já. É o que eu faço vendendo bombom hoje. É rua, porta a porta. Aonde Oferecer. está o seu cliente? Aonde vai estar o seu cliente? Você vai ter que ir lá, cartãozinho de visita, sapatinho, pastinho, oferecer para ele, fazer relacionamento com ele. Ele tá jogando golfe, vai lá, vai fazer esse relacionamento. Tá numa mesa de bar tomando vinho, vai lá. Tá num evento, vai lá. No meu caso com bombom, onde estão os meus clientes hoje? São lojistas, na rua, são pessoas que estão em parques, eu vou até eles, offline, sapatinho, né? A Lilian, minha mulher, ela, não sei, pode falar um pouco melhor, mas provavelmente ela já fez alguns anúncios na vida para trazer seguidores. Eu, em um dia que eu tô na rua, pelo menos ela ganha uns 20 seguidores, porque eu falo, vou falando de um a um, ó, segue minha esposa aí. Pra quem eu vendo, eu falo, segue ela, vai acompanhando essa história. Então, tipo, ela não tá investindo um real, Hoje você vende bombom de porta em porta. porta em porta. De loja em loja. Quem é aqui de Alphaville que está nos acompanhando já sabe da minha história, né? Espero que bastante gente nos assista. Então, quem é aqui de Alphaville sabe, já deve me conhecer, porque eu tô rodando, cara. Tô Mas esse rodando bombom é bastante. especial, né? É Fala pra um, galera aí é o um, que é esse bombom. cara, é o melhor bombom do mundo. Vou te falar, e não é porque minha mulher que faz, não, tá? Ele não tem adição de açúcar, não tem glúten, não tem lactose. Ele é cacau 70% a casquinha. O recheio dele é de ninho trufado com cacau alcalino 100%. Sabe aquela massinha do Chandelle? Sim, Texturinha sim. igualzinho, só que o gosto ele é único, tá? E eu faço um desafio, tá? Para você que tá nos assistindo em casa. Se você experimentar esse chocolate e não achar que é um dos melhores chocolates que você já comeu na sua vida, você não vai precisar pagar nada. Você pode falar assim, Felipe, eu comi esse chocolate, não achei que é um dos melhores chocolates que eu já comi na vida. Eu devolvo o dinheiro. Se gostar, a pessoa vai estar auxiliando jovens, né, empreendedores, nem tão jovens assim, mas pessoas que são sonhadoras. Então, o que me leva hoje a estar na rua é o famoso, tem um conceito, né, que a galera fala da motivação, né? O que é a motivação na essência? Motivo para agir. E qual é o meu motivo hoje? A minha família, meus sonhos, meu sonho do casamento, da minha esposa, da minha mulher, ter minha casa.
Então esse é o motivo, isso é o que me fez mês passado, por exemplo, andar 250 quilômetros. Isso a gente não costuma pôr no Instagram, né? Porque no Instagram a gente só quer colocar o uísque, o vinho, o rolê Só a parte bonito, só boa, a né? parte boa. Mas para eu chegar num resultado que a gente está tendo, eu andei a pé 250 quilômetros o mês passado. Tudo aqui em Alphaville. Tudo aqui em Alphaville, Jardins. Lembra que eu falei de ir até o seu público? Sim. Então eu tenho, quem que é um perfil hoje que se preocupa mais com qualidade de vida, com saúde, então eu tenho que ir até onde está meu público. Então minha dica para você é o quê? Mapeia onde está o seu público. São infoprodutores, são produtores, empresários, Empresas que querem fazer eventos, porta a porta a porta, se porta. apresenta. Você acha interessante, então, colocar vendedores na rua batendo É nessa... muito, você vai ter um resultado muito mais assertivo. Sim, a internet complementa, é o conceito do transmídia. Uma coisa complementa a outra, não que um tem que fazer e o outro parar de fazer, tá? Mas o resultado que você vai ter muito mais efetivo é você ir atrás do seu cliente. Isso é para qualquer área, não é só da Basoft. Qualquer empresa hoje que tem gente porta a porta, tá indo fazer visita, prospecção, lembra que vendas é relacionamento? Sim, Entendeu? Então, se eu não estou me relacionando com o meu cliente, estou colocando um anúncio, estou colocando uma IA para me relacionar com ele, você vai perder certamente esse cliente. Porque a pessoa percebe que não é humano. A pessoa percebe que não tem uma relação calorosa ali com você, né? Então, também eu sempre falo isso, principalmente com bombom. As pessoas, antes de experimentar o bombom, elas não compraram um bombom. Elas compraram a mim, a minha narrativa, que no caso é o meu casamento, é a minha história, é o meu sonho de construir essa vida ao lado da minha mulher. Entendeu? Então elas compram primeiro essa minha história. Depois que elas experimentam o bombom, elas falam, que delícia. Então as pessoas, antes dela virem conhecer a sua estrutura, que é excelente, provavelmente é uma das melhores, que eu conheço bem aqui, algumas estruturas aqui em Alphaville. Então você tem um puta de um espaço excelente. Então antes delas conhecerem o espaço, elas precisam comprar alguém que vá lá, sim. oferecer, falar, encantar, falar, pô, calma aí, esse lugar é diferenciado. Porque eu mesmo, se eu não conhecia, já ouvi falar. Mas eu não tinha essa proximidade, esse entendimento do que é para me fazer vir aqui. Eu vi, né, não obra da casa, que eu não acredito em casa, mas eu vim por conta da nossa querida amiga Lud lá, né? É. Fez um evento, minha mulher que fez com ela também. Então, a minha sugestão seria essa, ir atrás, entendeu? Sola no sapato. Cartãozinho de visita funciona muito bem ainda, entendeu? Contatinho, faz uma rodinha. Tem rodas de BNI da vida, que tá cheio de empresário, que às vezes você vai num lugar só você já acerta um monte. Tem grupos de networking para todo lado aqui em Alphaville, os anúncios, como eu falei, complementando. Mas principalmente também, agora falando do Então é mesclar anúncios com porta a porta É, mesmo. e o anúncio hoje, cara, na minha visão, a maioria das empresas ainda erram, porque elas ainda vendem a coisa técnica. Não, você tem que vender experiência. Entendeu? O que o cara vai ter de diferente? Qual a experiência que ele vai ter de diferente aqui? Entendeu? Não é só, sim, importante, técnico, som, luz, aparelho, mas o quê? Qual o calor? O que que tem de qual é o diferencial? Hoje eu vou perguntar para você, qual que é o diferencial da Basoft hoje? Sim. Hoje a Basoft, todo o nosso espaço ele foi pensado para você ter um evento voltado tanto para o offline quanto para o online. Então, nosso auditório, a gente costuma chamar de um auditório estúdio. Então, você tem a melhor qualidade de imagem, a melhor qualidade de som, para que o seu conteúdo online ele seja tão bom quanto assistir um evento ao vivo. Então a gente se preocupa muito com essa parte. É tão bem pensado em diversos detalhes que ali você tem painel de apoio. Antes da gente montar aqui em Alphaville, eu visitei muitos espaços aqui. Então, assim, você não tem uma tela de apoio nos espaços, você tem sempre um telão central, então você não consegue manter ali o banner da sua palestra ou da sua imersão, porque as pessoas estão no online, o pessoal fica o tempo todo tirando foto e instagramando. Então a gente pensou em cada detalhe, até a cadeira que as pessoas sentam. Eu já fui embora de imersões aqui em Alphaville, porque a cadeira era de plástico, minhas costas estavam doendo, que não conseguia mais ficar. Sim, Aí você vai passar ali uma imersão de 12 horas em pé sim. por conta de uma cadeira, não faz sentido. Então, cada detalhe a gente foi pensando justamente nesse público que frequenta aqui. Muito bom. Eu imagino que isso seja algo de muito valor para você, Sim, inclusive, por isso que você está me detalhando isso. Mas existe um detalhe que você ainda não percebeu, que é o seu maior diferencial. Eu posso te afirmar conhecendo um pouco. Tem um ser humano capaz de largar tudo para realizar o sonho de outras pessoas. sim. Um cara que é tão humilde que eu não sabia que era, inclusive, o proprietário daqui. Ele se coloca tão solícito, ele é tão caloroso, tão humano, tão olho no olho, que ele tá junto com um É, evento que é, você entrega além do que você espera. E esses detalhes técnicos são importantes sim,
mas a sua performance como proprietário e como um cara que tá solícito, tá do lado, tá junto, tá acompanhando, tá olhando no olho, tá se dedicando à sua vida, de repente a vida da sua família, de repente sabotando finais de semanas que seriam de conforto para você, para realizar o sonho de outras pessoas, isso não tem preço. É porque a gente está aqui para transformar a vida de outras pessoas. Esse é o seu A diferencial. gente está para servir. A gente Exatamente. está aqui para servir gente. E você consegue visualizar que esse é o seu grande diferencial. Sim. Tudo isso é muito importante, sim, Sim, mas ninguém tem o que você tem. sim. A gente tem que servir gente. A gente preza muito pela qualidade do evento, porque as pessoas se preparam para isso. Sim, E não é só uma preparação para elas estão ali também para transformar a vida de pessoas. exatamente. E é por isso que eu friso isso. Esse realmente é o seu diferencial. Isso é notório que isso é seu. Você não faz isso esforçado, não é? Não tá fazendo isso por esforço, nem porque estão te pagando. Não, você faz isso porque é da sua essência. Então eu posso te garantir que esse é um dos maiores diferenciais da Basoft hoje, a sua entrega. Boa. Provavelmente você transmite isso para sua equipe, Sim, sim. entende? A gente Parabéns por isso. Muito obrigado, a gente preza muito por isso. E nesse treinamento lá, quem que é o seu público? Eu posso mandar lá empresários, Pode. vendedores? Vendedores, principalmente. Como surgiu, né? Eu quero, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, a equipe comercial da Basoft é boa, mas eu acredito que a gente pode melhorar. Sim, Hoje você faz também treinamento de equipes. com certeza, tá? Como eu Hoje falei, eu posso te contratar e colocar você já para poder... desenvolvi desde equipes de GE, daquela indústria lá em Campinas, Honda, Toyota, até mercadinho de bairro, até loja de tinta do seu João, entendeu? Então, por quê? Porque que acontece, cara? Quando se fala em profissionais de elite, vendedor, por exemplo, que é o tema do meu treinamento, profissional de elite, vamos pensar em profissionais de alta performance, jogadores de futebol, atletas, os tropa de elite lá mesmo. Você faz ideia de em um percentual, né? Vou fazer pergunta, fazendo o papel do coach. Num percentual, quanto tempo você acha que eles passam da vida deles treinando e quanto tempo eles passam executando o que eles treinam? A gente fica afiando o machado um tempão, né? Maior parte do tempo. O jogador de futebol, por exemplo, ele joga 2 vezes na semana. Ele acha que é muito já ainda. Ele tem 7 dias na semana para ganhar milhões. Sim, 2 dias ele executa o trabalho dele jogando a partida. Os outros 5 ele treina. sim. Quer dizer, 5 não, porque ele descansa entre um e outro. Mas a maior parte dos dias ele passa treinando. É isso que faz com que o profissional seja um profissional de elite. Não é executando o tempo todo. E isso não acontece com vendas, por quê? Porque existe um paradigma social. O vendedor, ele é tratado como um cara que não deu certo. Tem muita gente que olha pra mim, acontece demais, tá? Que fala assim, eu tô vendendo bombom, o cara olha assim, cara, tô mais fudido que você. Pô, beleza, eu posso não estar tão bem quanto eu quero, mas já chegamos a faturar 20 mil em um mês, entendeu? Então, pô, é um número não tão expressivo, mas para uma venda de bombom em início de projeto, tem certeza que é. Mas o cara olhar para sua cara e falar, pô, tô mais fudido que você, né? Ele não sabe exatamente o que ele tá falando. Então, é um olhar de submissão, não, é um julgamento, um pré-julgamento da competência de um vendedor. Sim. Entendeu? Então, o vendedor, ele é subjugado pela sociedade o tempo todo. Não existe uma faculdade de vendas, não existe, né, uma profissão vendedor, né? O vendedor não é uma profissão, exatamente. Então, o que acontece? Por quê? Porque o cara que se torna autossuficiente, ele se torna uma presa difícil para um sistema. O cara que tem sangue no olho e sabe que ele é capaz de fazer da vida dele o que ele quiser, o resultado que ele quer obter, sem depender de Estado, de governo, sem depender de auxílio daquilo ali, daquilo outro, de emprego, porque eu tenho também um outro termo que eu falo assim, todo mundo fala, tô procurando emprego, né? Não é isso? Você ouve muito. Cara, tá certo, concordo se você tem essa opinião da carteira assinada, CLT, ok, tá tudo bem. Emprego pode ser que não tenha muito, mas trabalho, velho, trabalho sobra. Tem demais. Entendeu? Olha o quanto de lote que tem, ó, no nosso caso. A gente pegou, ela faz um bombom muito bem, eu fui lá, peguei o bombom e fui vender o bombom. Pô, quantas pessoas que não estão nos assistindo agora, que não tem algo inovador, que faz muito bem, que não pode sair batendo de porta em porta. Não é um negócio absurdo, muito inovação da minha parte, entende? Felipe, você não pensa em aplicar isso no digital? Por exemplo, eu tenho até um rapaz que eu tô para convidar para vir no podcast, eu acompanho ele nas redes sociais, eu esqueci o nome dele. Ele, inclusive, ele tá vendendo esse lance de bombons, Sim. só que ele vem documentando, tipo, a rotina dele, mostrando como é que ele faz. E tem muita gente apoiando ele também no online, porque ele deixa o Pix lá, tipo, ele recebe muita doação. Sim. Você não pensou em escalar nisso? Eu penso sim, confesso até que no início de tudo isso, da minha decisão de sair da sociedade, que eu te falei no começo ali, que eu tava com um parceiro aqui em Alphaville, e tomar esse rumo de focar nisso, eu confesso que eu visualizei o desdobramento disso, não é só uma venda de bombons, eu sei que o Sim. resultado dessas vendas
pode me trazer, como eu falei, fazer um treinamento, um curso, escalar isso para o A venda é só um digital. meio, né? A venda é só um meio. Então, sim, eu tenho isso como visão de futuro, tá? Mas como eu tô step by step, passinho por passinho, sem apressar, entendendo que o resultado vai fazer. Por exemplo, hoje a gente vê muito, principalmente aqui em Alphaville, né? As pessoas que têm uma boa narrativa, uma boa oratória, um bom discurso, são excelentes de palco, mas que não produzem resultado, entendeu? Então, o que que eu pensei? Sim, eu não sei É se o o que mais tem, né? que mais tem. Alphaville, eu falo que ela é repleta de pessoas com obesidade cerebral. Tem muita gente que tem muito conhecimento, só que não aplica. E a Exatamente. galera que não tem resultado, eu acredito, em minha opinião, ela não tem que ter o direito de estar ali ensinando outras pessoas. Por mais que ela tenha um conhecimento técnico, estudou muito, mas se ela não tem o resultado, ela não tem o direito de fazer aquilo. E aqui tá Exatamente. cheio disso, né? É. Aí o que que eu confesso que eu estava indo para uma linha muito dessa, que eu tenho bastante conhecimento, bastante coisa assim que enraizar, que eu falo, cara, vou pro palco. Só que, beleza, já tive grandes resultados na minha vida, ajudando, tem vários cases de sucesso, mas eu falei, cara, eu ainda não tenho algo que é eu, Felipe, fazendo. No caso aqui, tá eu e a minha mulher Lilian fazendo junto. A gente pegou o projeto do zero. Então eu sei que esse esforço meu, no caso que eu falei do Dr. Igor, é o trabalho dele, é a minha função ali fazer a venda, mas é a mão dele. Meu colega aqui, o Lucas, né, que a gente trabalhou junto aqui, fizemos um faturamento de 5 milhões em 8 meses. Pô, era o trabalho dele. Eu fazia o Sim. funil de venda para as pessoas chegarem nele para ele vender, Mas mas é um era ele, resultado seu. era um resultado nosso compartilhado. Agora eu falei, não, agora eu quero seguir carreira solo. E o que que vai me fazer ter audiência, ter público, ter voz, resultado? Por que que faz o Geraldo Rufino ser um Geraldo Rufino? Ele não é um excelente mestre em oratória, técnico, tudo. Ele é um cara que tem resultado e é um ser humano incrível. Sim. Rick Chester é um cara, ser humano incrível que tem resultados. Os caras não estão preocupados. Sim, eles se atualizam e tal, ótimo, mas não é isso que fez deles serem o que eles são. O Rufino grava aqui, você sabe, né? Vi alguns É, anúncios, sim. ele grava aqui uns Sim, conteúdos. eu admiro ele há muitos O anos. Rufino é um cara com energia assim surreal, cara. Todas as vezes que ele chega Exatamente. aqui, a gente tá aqui nessa sala, ele tá entrando lá na porta, Já você já frente. sabe que o cara tá aí. É. Por voz, presença, tudo. Sim, então o Ele, que fez ele ser o que ele é foi os resultados que ele construiu ao sim. longo da vida, não foi a habilidade oratória. Sim, ele é muito bom em oratório, muito bom em comunicação, mas provavelmente ele não estudou, porque ele entende de pessoas, então é da natureza dele se relacionar bem com o ser humano, de se colocar à disposição, de ser solícito, de estar atento, de ter empatia pelo outro. Então isso é o que menos tem naqueles caras que tem um discurso todo da oratória formadinha do brand, né? Eu Sim. sou da publicidade, pô. Pra mim brand é agregar valor. Se chegasse a tirar uma foto do lado não tirar uma foto lá de cá é o que estão fazendo com o brand atual, né? Mas é você, por exemplo, você faz um evento, você coloca uma marca famosa no evento para colocar o logo dela lá para agregar valor ao seu evento, né? Hoje o conceito do brand é você alugar um carro e fazer uma foto e pagar de playboy. Isso não é brand, isso daí é falsificação ideológica, entendeu? Porque o cara não é aquilo, ele tá vendendo uma coisa que ele não é. Entendeu? Isso não é brand, cara. Isso é Sim. totalmente contrário ao que se deve ser pregado. O cara tem que ser ele. Por mais. Se ele tá na humildade dele, no caso geral do Fito, você vê a natureza dele. Ele é humilde por natureza, mas é milionário. E tem muita influência que contrata, aluga carro, aluga Um mansão, aluga monte. O que para mais poder. tem aqui em Alphaville, cara. O que mais. Sim, eu confesso, tá? Eu talvez seja um dos primeiros caras que você esteja entrevistando, que você conhece, que não veio para Alphaville pensando no conceito Alphaville. Porque eu vim aqui por uma missão. Primeiro, lembro que eu falei que meu pai tinha acabado de falecer, né? Meu pai Sim. faleceu em dezembro do ano passado, ele tava morando comigo. É, meu pai, ele se separou da minha mãe por um período, né? Eles ficaram 30 anos casados, separaram. Meu pai entrou numa depressão fodida, não conseguiu se reerguer, ficou baixo. Aí ele foi fazer os cursos comigo em Campinas. E essa empresa que eu era sócio, o dono da metodologia, né, que era o meu amigo, ele falou: Não, cara, traz seu pai aqui, vamos fazer, bora. E meu pai deu um up, ficou uns 3 anos da vida bom. Então eu tinha uma certa dívida de gratidão com esse meu amigo, entendeu? Porque ele Entendi. falou: pô, levou meu pai, minha mãe, minha família inteira, estabilizou depois do curso ali. Então, na hora que ele falou para eu vir para ajudá-lo, eu vim realmente para ajudá-lo. Eu não vim para conceito Alphaville, fazer brand, né? Não, eu vim para fazer a missão e ir embora. Foi essa a minha realidade. Só que o que aconteceu no meio do caminho foi que eu conheci minha mulher, aí a gente tá se, né, se amando e as coisas estão acontecendo de uma forma que eu vejo futuro no projeto que a gente tá. Eu vejo expectativa de futuro. Eu sei que dá para escalar. Se hoje a gente faz 20 mil, em um ano a gente consegue fazer 200 mil fácil com esse projeto Tranquilo. e com um sonho, entendeu? Então isso eu consigo visualizar. Aí, não lembro onde que eu estava no contexto, mas voltando para isso, do conceito Alphaville,
Sim, as pessoas aqui, elas estão muito emperequetadas, vamos dizer assim. Existe, né? Você vem certinho, bonitinho, fala um negocinho ou outro, mas não Tudo sabe fachada, né? tudo fachada, entendeu? Problema, todo mundo tem problema, cara. Eu tenho diversos problemas. Eu não sou. Ninguém é perfeito. O, Todo mundo tem uma série de desafios. Todo mundo caga fedido, entendeu? Essa é a realidade. No final é assim mesmo, entendeu? Todo mundo tem que se limpar depois. o grande lance é escolher bem quem que você vai ouvir, né? Exatamente Principalmente quem isso. você escolher para te mentorar. Aí o que eu vejo agora, voltando, né, de novo, continuando esse conceito, o que eu vejo aqui é uma série de repetidores. Hoje se formou alguns que falam e outros que só reverberam aquilo que está sendo Sim. falado aqui. E tá muito fácil, entendeu? Tá um conceito muito Você escuta muito discurso parecido aqui, né? igualzinho. Cara, impressionante. Tem gente que Impressionante. replica métodos inteiros Eu, de outras pessoas pois é. e aplicam no palco. Então, por isso que eu, até essa visão de um pouco de inovação, de criatividade que eu tenho, esse treinamento vai ser um pouco de romper barreiras. Não, não acredito que já tenha acontecido um treinamento de venda dentro do stand de tiro aqui ainda. Você vem para ser disruptivo mesmo. Disruptivo total, E entendeu? você tem toda essa bagagem, toda essa experiência de vida, né? Sim, sim, Então isso também é resultado. sim, Então, fora os números expressivos que você teve de vida. sim. Felipe, e quais que são as suas redes sociais, o pessoal quiser te acompanhar hoje? Felipe o Mentor, tá? Para você que está nos acompanhando aí da sua casa, dá essa força. Se quiser acompanhar o evento, vou fazer aqui o convite na quarta-feira, dia 12/11, na Raid, stand de tiro aqui na Araguaia. Às 18 horas começa com Happy happy Hour? hour, com happy hour, e às 19 horas o treinamento se inicia. Então, só falar que assistiu aqui, você já pode participar. Fala, ó, acompanhei no Papo canal aqui Bassoft. do Papo Bassoft. Você já pode participar. A audiência ali, principalmente que vai estar ali no dia, são os lojistas ao qual eu estou falando, aqueles que estão apreciando a minha performance. Eu falo, pô, tá gostando do que eu estou fazendo? Quer aprender comigo? Vamos lá, de graça. De fato, é uma forma de eu também colaborar, a reciprocidade, né? A galera está investindo, meus clientes são os lojistas, então uma forma de eu retribuir aquilo que eles estão me dando é compartilhar o meu conteúdo e eu também amolar meu machado, que a gente sabe que quanto mais você ensina, você é o que mais aprende, Com certeza. né? Então eu também, nesse dia, a pessoa que vai estar ali mais aprendendo sou eu. Então é uma forma de eu também ser grato e contribuir com aquilo que eu aprendi, a experiência que eu tenho ao longo da minha vida. Aí é o termo da moda que está sendo falado aqui, transbordar. Eu vou transbordar na vida de outras pessoas. É muito termo repetido aqui em É, Alfa. cara, ainda bem que cara, quando eu começo, eu não sei, meu cérebro ele tem uma certa. Ele se fecha pra tudo que é meio popular. Tá sendo muito falado, já não me desperta atenção, cara. Eu já vou pro outro lado. Eu não sei qual que é a trava que eu tenho na minha vida, mas eu vejo a pessoa fazendo a mesma coisa que todo mundo fazendo, eu já nem dou atenção, porque daí eu já não consigo nem receber a informação. Mas não, Já se fecha ali, já porque bloqueia. acaba eu também ficando um pouco mais autoral, né? Porque daí eu falo coisas que ninguém falou, eu também não tô repetindo nada porque eu não ouvi nada de ninguém, né? Porque você acaba, né, sendo meio influenciado pelo meio. Então, se eu não tô ouvindo, eu não vou estar repetindo. Então, eu prefiro nem chegar perto. Por exemplo, eu nunca vi uma palestra do Pablo Marçal, entendeu? Na minha Sério? Você vida. nunca assistiu o Nunca Pablito? assisti, nem online, nem digital. Nunca nem me interessei, confesso, tá? Nunca nem me interessei. Não sei por quê. O Pablo eu conheço bem. A Bassoft, ela nasceu através dos cortes. Eu fui criador da maior conta de cortes do Pablo em 2023. Olha, E ali dali surgiu a origem daqui, né? que legal, Depois eu cara. comecei a fazer para outros players, a outras empresas, e assim começou a produção de conteúdo, mas foi através dos cortes. Eu falei do Pablo Marçal especificamente, porque eu sei que ele é um dos maiores hoje, que estão fazendo, tá sendo um das maiores megafones aqui que a galera tá Sim, reproduzindo o que sim. ele fala muito, né? A Por galera isso que repete muito. então por isso que eu não falo nem os termos dele, porque eu não assisto ele, então por isso que eu acabo não reproduzindo as mesmas coisas que ele fala. Mas que legal, não sabia disso não, parabéns também. Foi um dos responsáveis Pelo pela início desse popularização. movimento aí da Parabéns. indústria dos cortes. Felipe, para finalizar, falando para essa câmera aqui, Sim, deixa uma mensagem para aquele vendedor que tá lá querendo desistir desse. Porque vender é uma das melhores profissões do mundo. Os casos, a mais antiga. é, os casos das pessoas mais sucedidas do mundo, mais bem-sucedidas do mundo, eles são vendedores. Sim. Na sua essência, são vendedores. Então, fala com aquele vendedor que tá ali pensando em desistir dessa profissão porque não está tendo retorno. Às vezes é só uma mudança de mentalidade que vai fazer com que ele tenha mais resultados. Então, fala com aquele cara, deixa a Legal. sua mensagem para ele. Vamos lá. Para você que é vendedor, ou para você que talvez não se veja como vendedor,
vocês dois são vendedores, né? Você que se entende como vendedor e você que não se entende acabam vendendo ao longo da sua vida. Mas eu vou falar diretamente para você que está com esse desafio, que está doendo, às vezes está parecendo cansativo, exaustivo, parece que o resultado não vem. Eu vou usar o próprio termo, né? A palavra vendedor, né? Vendedor. Então, vendedor, naturalmente, vai sofrer, vai doer. Só que logo após a dor, vem a vitória. Então, se você quer ser um vendedor vencedor, se tiver doendo agora, aquilo que você estiver fazendo tá te incomodando, tá doendo, tá difícil pra caramba, eu vou te falar uma coisa, você tá no caminho certo. Porque não existe vitória sem dor. Não existe. Não existe. Se você tá no caminho, tá pensando em desistir, tá achando que tá impossível, primeiro, acredite em Deus, tenha fé. Segundo, você tá no caminho certo, porque é no fogo alto que se forja o aço bom. Então, para vencer vai ter que doer pra caramba. Porque sem dor, sem ganho, Perfeito. tá? Irmão, muito bom. Uma aula Amém. aqui sobre vendas. Amém. Você transborda aí resiliência de tudo que você fez na vida. Foi uma honra receber você. Volte mais Honra minha, vezes. poxa. E depois desse movimento seu, vamos marcar aí pra gente gravar novamente e ver como é que foi o resultado disso. Com certeza. Novamente vou fazer o convite a você que está em casa, dia 12/11, quarta-feira, às 18 horas, Raid, vendedor de elite, tá ok? Depois eu posso colocar os comentários, tem um link de descrição, a gente coloca nos comentários aqui, compartilho com você, você já se inscreve, mas se não conseguir se inscrever, aparece lá no dia também, é gratuito, é zero, tá? Tô vendo até para a gente conseguir um gorozinho ali na faixa com os patrocinadores, inclusive vou falar com a Basoft aqui, quem sabe eles não liberam um patrocínio aí pra gente, tá bom? Fiquem com Vamos Deus. nessa. Gratidão, Deus abençoe esse seu projeto, seu empreendimento. Tenho certeza que você é um cara iluminado por Deus também. E é nítido que você tem um bom coração e merece todo o sucesso que está tendo. Amém, irmão. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, se não nos segue, clica aqui abaixo, passa a seguir, ativa notificações e segue o canal lá, Papo Basoft. Obrigado, gente. Valeu!